Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver juntos a mensagem de número 154, cujo título é um verbo muito desafiador. Renunciar é o título da mensagem 154. Renunciar. Destacou Emmanuel no Evangelho narrado por Mateus, o versículo 29 do capítulo 19, lá no Novo Testamento, onde temos palavras de Jesus: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãs, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Bom, antes de nós começarmos a ver a fala de Emmanuel, os seus comentários para esta mensagem, vamos aqui destacar uma coisa interessante. Nós somos espíritos imortais. Concordamos todos sobre isso? Muito bem. Como espíritos imortais, o que somos uns dos outros? Irmãos. Muito bem. Somos irmãos. Este é o verdadeiro e único título dentro da nossa realidade de espíritos imortais. Portanto, quando deixarmos casas, as casas deste mundo são transitórias, não são realmente casas da habitação do espírito imortal, são ideias transitórias. A minha casa é uma casa transitória, então é uma ideia. Não vejo e não acredito, e nenhum de nós pode acreditar que Jesus, que valoriza o amor e veio confirmar a lei, e na lei diz honrar seu pai e sua mãe, honrar seu pai e sua mãe não pode ser abandonar. Então, não são pessoas que devem ser abandonadas, mas ideias errôneas de trazermos a transitoriedade, a ilusão da transitoriedade que a encarnação nos traz como uma realidade do espírito imortal, pois não é. Pois não temos esses papéis nas nossas relações de mortalidade. As relações de mortalidade que temos uns com os outros são relações fraternas, pois é isso que somos uns dos outros, irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial. Então, todo aquele que tiver deixado a ideia ilusória dos bens transitórios, quando ele fala de casa, e quando ele fala de irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, essas relações, é claro que aqui irmãos e irmãs, não dentro da ideia do espírito imortal, já que ele coloca junto exatamente o pai, a mãe, a mulher e os filhos, ou seja, são irmãos consanguíneos aqui, dentro deste contexto. Dentro deste contexto, é exatamente abandonarmos esta ideia de que o meu filho é meu filho. Não. Então, quando abandonarmos esta ideia, não vamos amar menos o nosso filho, não vamos amar menos.
mas vamos amar mais os que não são nossos filhos. Olha que interessante. Porque este já está numa condição de proximidade com o nosso coração natural, pelo vínculo que a própria encarnação favoreceu. Então, quando nós consideramos um filho como irmão de humanidade, isto não afeta o tanto de amor que eu tenho por ele, mas vai afetar o tanto de amor que eu tenho por alguém que não tem o título de meu filho, esse título transitório que é dado numa encarnação. Porque, claro, este que é meu filho nesta encarnação pode ter sido um ilustre estranho numa outra. E o ilustre estranho desta encarnação pode ter sido meu filho em outra. Então, quando vamos percebendo e vamos nos permitindo refletir sobre essas ideias de profundidade de relacionamento e o quanto amamos as pessoas, além dos títulos que elas têm dentro do nosso contexto reencarnatório, que é o que ele traz aqui, títulos de contexto reencarnatório, irmão, irmã, pai, mãe, filho, mulher, marido. Então, e aí ele, além desses títulos transitórios de relações próximas, consanguíneas e parentais, ele também traz os bens materiais, como casas e terras. E se nós acreditarmos que realmente é tudo nosso, 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 e não percebermos, ou refletirmos pelo menos na ideia, e procurarmos trazê-la mais para a nossa vida, de que aquele bem material nos foi emprestado por Deus, a fim de podermos nós, na nossa consciência, verificarmos o grau de maturidade que temos diante dos bens que Deus nos confere temporariamente aos nossos cuidados. Então, temporariamente aos nossos cuidados, ele empresta alguns bens. Vamos lembrar lá da parábola dos talentos. Durante um tempo, o Senhor dá 1, 2, 5 talentos para que o seu servo os multiplique. Os multiplique. Não é multiplicar terras, mas é multiplicar o bem que aquele bem proporciona. E não ficarmos apegados, inclusive comprometendo o nosso bem-estar. Tem pessoas que desencarnam e ficam presas aos seus bens materiais porque não têm a ideia de que aquele bem material não é realmente dela. Foi emprestado e deve ser devolvido. Tudo em termos materiais nos foi fornecido para a encarnação, generosamente pela providência divina. E quando desencarnamos, tudo vai devolvido. Porque sempre lembramos, não é? E já disse o ditado popular, que caixão não tem gaveta. Então não levamos mesmo nadinha. E é muito rico pensarmos que, em termos de relações, pensarmos que aqueles que tanto amamos são nossos irmãos de humanidade, não faz com que os amemos menos, mas faz com que aqueles que não são próximos de sangue ou de relacionamentos nesta encarnação passem a ser mais considerados por nós. Porque pensamos, é aquele ali que eu não conheço, mas que está numa situação difícil, comprometedora, é meu irmão de humanidade. Eu não posso me aproximar dele, ele é uma pessoa perigosa, ou isto, ou o que seja, mas eu posso orar por ele. Orar por ele. Quantas pessoas que são, todas, claro, nossos irmãos de humanidade, estão aí necessitando dessa caridade, que é a caridade da prece. E que às vezes podemos pensar, não tem nada a ver com essa pessoa.
Nós temos, não é? São nossos irmãos. Assim como se fosse um irmão consanguíneo nessa condição, nós pensaríamos que não podemos nos tornar indiferentes, porque afinal é nosso irmão consanguíneo. Não é? Então, Jesus nos faz refletir, como sempre, está para nos ensinar, é nosso mestre. Então ele diz que quem tiver deixado a ideia, né, no caso ele não fala em ideia, quem tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome. O que quer dizer isto? É um entendimento da palavra dele. Jesus não veio falar a personalidades, veio falar a espíritos imortais. Então, se amamos Jesus, aquele que me ama faz o que eu mando. Então, se amamos Jesus, estamos observando as suas lições e trazendo-as para a nossa vida. Então, por amor do meu nome, aquele que entender e abrir mão dessas ideias de posse ilusória pelo próprio contexto de transitoriedade da reencarnação, aquele que conseguir perceber e exercitar isso, receberá 100 vezes tanto, mas não é 100 vezes tanto de bens materiais, mas é 100 vezes da paz que traz quando abandonamos esse tipo de ideia. Quando abandonamos, temos um alívio, é tão menos coisa para tentarmos controlar. Não é nosso, não nos pertence, pertence a Deus. Devemos sim cuidar com muito carinho e cuidado de todas as relações e de todos os bens que nos chegam pela providência divina. Mas o apego, ele traz um peso enorme à alma, enorme à alma. Então, quando conseguimos nos afastar deste apego, este alívio nos recompensa 100 vezes mais, ou mais até, do que aquele sentimento ilusório de poder ou de controle que tínhamos quando achávamos que era tudo nosso, meu, para todo sempre. Quando que para todo sempre? Se eu vou desencarnar e não levo nada? Levo sim os afetos que eu desenvolvo nesta vida, os quais eu invisto com com a minha consciência de buscar fazer o melhor dentro desses relacionamentos. E herdará a vida eterna. A vida eterna é diferente da vida imortal. Mortal é fato, todos somos, viveremos para todo sempre. Mas a vida eterna é a vida de plenitude espiritual. Essa plenitude de nós estarmos mais conscientes da nossa condição de espíritos imortais. Mas nós, encarnados, temos uma consciência muito grande da nossa finitude, da nossa concretude, das nossas relações de posse. Então, ainda não estamos amadurecidos nesse sentido. Por isso é que ele nos instiga. Jesus nos provoca nós sairmos do estado de acomodação mental e botarmos a nossa mente para funcionar e para elaborar as ideias que ele nos traz. O Espiritismo, ele aprofunda e amplia, mas Jesus veio nos trazer a realidade espiritual de uma forma pujante. E após este preâmbulo, vamos trazer as ideias de Emmanuel sobre o versículo, sobre as palavras de Jesus. Neste versículo, diz Emmanuel, do Evangelho de Mateus,
O Mestre Divino nos induz, nos leva ao dever de renunciar aos bens do mundo, com objetivo, para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai, mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito, o sucesso, ser bem-sucedido, pertencerá aos que assim procederem por amor ao seu nome. À primeira vista, o convite divino parece um contrassenso. Como esquecer os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, imaginando que abandonar tudo seria ir para um convento, para um monastério, e abandonar todos e tudo e entrar naquela vida contemplativa. Então, Emmanuel bem nos lembra que isto é um equívoco na interpretação da lição de Jesus. E numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo as obrigações superiores e inadiáveis. Sim, porque ele vai nos trazer aqui as relações de família, o Instituto da Família, que é um grupo muito bem planejado pelos espíritos superiores nesse nosso trabalho de amadurecimento moral e espiritual. É um núcleo de relacionamento fundamental para a nossa vida. E Emmanuel continua dizendo: fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Então ele foi abandonado, mas depois ele ressurge para os amigos, né, na sua ressurreição. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Não vamos esquecer que os que crucificaram Jesus foram dois grupos, não é? O primeiro grupo, os homens do templo. O segundo, os próprios hebreus. O segundo grupo, os romanos, que efetivaram a crucificação. Então, o Evangelho ficou aí para todos, não apenas os hebreus, sobre os quais os próprios apóstolos ficaram cuidando, mas veio Paulo, o apóstolo da gentilidade, que foi nas suas viagens fundando as igrejas em lugares não judeus, junto daqueles que não eram da cultura monoteísta, mas que já, então, como, vamos dizer assim, já tinham condição, pelo menos, de começar a receber essas lições. Nós sabemos que são 2000 anos de trabalho incessante da espiritualidade junto a nós para fazer com que o Evangelho se torne a cada século mais próximo de nós, mais familiar as suas ideias, as nossas ideias, a assimilarmos essas ideias na nossa vida. São 20 séculos. Então, a cada século, como estamos, que trabalho gigante realizado pela espiritualidade a partir da vinda de Jesus, para nos favorecer essa aproximação e esse exercício cada vez maior das lições de Jesus a partir de um melhor entendimento dessas lições. E com certeza, sem sombra de dúvida,
A doutrina espírita, ela é um fator determinante para nós entendermos melhor o que Jesus nos traz. E aí fica muito mais fácil, ou talvez muito menos difícil, nós trabalharmos essa mudança em nós, essa melhoria moral em nós. Como mesmo Emmanuel diz aqui, não é? Jesus nos induzindo a essa melhoria. Nosso Emmanuel continua dizendo então o seguinte: observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. E aí ele vai definir o que é renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as esperanças do céu. Então é isto. Esta transitoriedade, ela nos serve muito. A encarnação, ela é importantíssima, claro, ideia de Deus para nos fazer crescer na lei do progresso. Mas ela tem o seu objetivo pontual. Pontual. Nós não somos essa pessoa que está vivendo a encarnação limitada. Nós somos muito mais que isto. E nos colocamos é como uma criança, numa sala de aula. Vemos uma criança numa sala de aula, alguém que nunca viu aquilo, vamos dizer, uma pessoa de outro planeta. Chega numa sala de aula, vê lá a criança numa sala de aula, prestando atenção, fazendo os exercícios e pensa: então esta criança, ela é um aluno. Este ser, ele é um aluno. Aí, não, ele não é um aluno. Ele é uma pessoa que está fazendo aqui o seu curso e ele vem uma vez por dia aqui, passa algumas horinhas aqui, mas olha só, ele não vive aqui. A escola não é seu lar. O seu lar não é na escola. A família dele não é essa professora, nem os colegas. Ele vai voltar para casa, ele tem a família dele. Nós, na encarnação, somos a mesma coisa. Não podemos pensar porque estamos aqui que o nosso lugar é aqui. Nós estamos aqui para aprender. É claro que fazemos aqui todos os exercícios necessários. De que, afinal, nós fazemos tanto exercício? O que estamos exercitando aqui? Aprender o quê? Aprender a amar como Jesus nos amou. Não é o resumo de tudo? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. De todas as leis morais, qual é aquela que resume todas? Lei de amor, justiça e caridade. Então, o que estamos aqui fazendo? Estamos aprendendo a nos amar. Então, essas relações aqui, vamos pensar assim: mas meu filho, amo tanto, será um grande amor para todo sempre. Muitos são, muitos não. Muitas mães e filhos só têm um encontro numa encarnação e não criam afinidade nenhuma um com o outro. Já encontros que podem não ser nesse nível, podem desenvolver mais frutos ainda. Então, tudo vai da qualidade com que nós nos entregamos. Nós mesmos sabemos, não precisa ser no nosso lar, nem na nossa família, mas sabemos que tem pais, ainda hoje no século XXI, totalmente indiferentes e às vezes até mesmo distantes e aversivos aos seus filhos e os seus filhos a eles. Não há afinidade. E o que nos liga na família espiritual são as afinidades. É o que nos atrai, é a lei, não é sintonia? Não é sintonia? Então precisamos ter sintonia. Sintonia vai por afinidade. É assim que se formam as famílias espirituais. Muitas das pessoas das famílias consanguíneas fazem parte da mesma família espiritual, nem todas. O objetivo da providência é trabalharmos que esses que não são ainda da nossa família espiritual passem a ser.
E lá no futuro, o que nós vamos ter? Que todas as famílias espirituais serão uma única família, a grande família universal. E todos nós nos amaremos muito como Jesus nos amou. Olha que maravilha. Estamos indo nessa direção. O que representa renunciar por amor ao Cristo? Vou repetir. É perder as esperanças da terra. Não é que a terra, a gente não vai ter esperança na terra, mas esperanças no mesmo diapasão, na mesma, vamos dizer assim, qualidade das esperanças do céu? Não, claro que não. As esperanças que eu tenho na terra, para minha encarnação, são esperanças da encarnação. Elas só vão até a minha desencarnação, não precisa ir além, não é mesmo? Já as do céu vão para todo sempre. Então a gente precisa saber separar a magnitude da vida da encarnação e a magnitude da vida espiritual, que é imortal. É perder as esperanças da terra, conquistando as esperanças do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companhia é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-os ainda mais a todos eles, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Muito bem. Então, eu queria que fulano mudasse, mas eu tenho que renunciar a isto, porque fulano não vai mudar porque eu quero que ele mude. Por quê? Mas ele não está vendo como deve ser? Por que ele não faz como deve ser? Ele não faz porque ele não tem maturidade para isso. Ele precisa de mais experiências e mais tempo para adquirir a maturidade. Ah, mas se o fulano faz, se ele viu o pai fazer, mas fazer, por que ele não faz? Porque não faz. Porque ele ainda, como espírito imortal, ele ainda não amadureceu para chegar a esse ponto. Então, às vezes, eu tenho que renunciar à minha ideia de novo. Renunciar à ideia de que o outro tem que ser o que eu quero que ele seja, ou do que eu acho que ele tinha que ser, e que já era tempo de ele ser, e não vai ser assim. Eu renuncio à minha ideia e passo a aceitar a realidade. No caso, é isso que eu tenho para hoje. É isso que eu tenho para hoje. E o nosso Emmanuel, então, conclui dizendo o seguinte: acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo, ou seja, os da família espiritual, com os quais nos reuniremos por afinidade, por sintonia. É natural. Então vamos renunciar esta alegria agora, porque agora estamos o quê? Encarnados no mundo de provas e expiações. Então estamos em provas e expiações. Vamos deixar essas esperanças de harmonização, né, de congraçamento mais amplo. Vamos levar essa esperança lá para o mundo espiritual. Vamos fazer a nossa parte aqui, porque aqui estamos encarnados. O mundo é de provas e expiações. E o que vivemos no mundo de provas e expiações? Provas e expiações. Esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Bela conclusão. Vejamos que estamos fechando essa ideia, né? De várias formas Emmanuel nos traz e nos deixa muito bem. Sei.
Então vamos fazer aqui a nossa parte, não vamos criar expectativas, vamos renunciar às ideias de posse, vamos renunciar às ideias da minha verdade sobre a do outro, porque aqui é isso, é prova e expiação. E vamos deixar a sintonia e a harmonização que nos vai vir de forma natural na vida espiritual. Assim fica mais. Renunciar. Verbozinho desafiador. Mas é isso que também, entre outras tantas virtudes, temos aí à nossa frente para o exercício necessário. Vamos orar a Jesus? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos da reencarnação, pela família, pelos desafios que a família nos traz, pois sabemos que são para o nosso crescimento. Dai-nos força, querido e amado Mestre, para termos a calma de renunciarmos. Essa renúncia do entendimento, sabendo que nos cabe nesta vida, nesta encarnação, os desafios das provas e expiações que necessitamos viver. Fortalece-nos, Jesus, ajuda-nos a nos lembrarmos da prece para nos fortalecermos e da presença amorosa do nosso anjo guardião sempre ao nosso lado. Abençoa-o, Jesus amado. Abençoa as nossas famílias, os nossos lares, os afetos, os nossos queridos que estão no mundo espiritual também a orar e a vibrar por nós aqui encarnados. Que a tua paz, Jesus amado, esteja sempre com todos nós. Em especial te peço, Senhor, te pedimos, como sempre, pelos nossos irmãos em sofrimento. Encarnados ou desencarnados, abençoa-os, Senhor. Obrigado por tudo, Mestre querido. Graças a Deus. É isso, queridos. Amanhã estaremos de novo reunidos com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.